Bom, pessoal, e agora nós falaremos aí do grupo dos invertebrados mais complexos. Por que mais complexos? Porque embora invertebrados, né, não possuírem aí a coluna vertebral, esses animais eles conseguiram um grande avanço na questão da evolução. Então, mesmo sendo invertebrados, eles possuem um mecanismo aí muito mais adaptado para poder viver no ambiente em que eles se encontram, certo? Então, o primeiro grupo aí, né, dos invertebrados de filos mais complexos são os anelídeos, né? Bom, primeira coisa, eles recebem esse nome de anelídeos porque o corpo desses animais aí é formado por segmentos em formas de anéis, né? Quem são os representantes? Então, os mais comuns são as minhocas e as sanguessugas, né? Como coloquei aí para vocês no esqueminha, o corpo é segmentado, quer dizer que são várias partezinhas que vão se encaixando e essas partezinhas têm forma de anel, né? É circular. Há três grupos aí com relação aos anelídeos. O primeiro grupo é os chamados oligoquetas, né? Que tem como representante aí as minhocas, né? As minhocas, pessoal, elas são extremamente importantes para o ambiente, principalmente para o solo, né? Pois elas conseguem amorfar o solo, né? Fazer com que a passagem de gases ocorra da melhor maneira possível no solo e elas também formam um humus, né? Produzem um humus, que é uma mistura entre as fezes delas com também nutrientes que precisam ali para deixar o solo mais nutritivo. Então, as minhocas elas são extremamente importantes para o solo. O segundo grupo aí do filo dos anelídeos são os poliquetas. Os poliquetas são espécies de anelídeos marinhos, né? Não são animais muito comuns de se verem, inclusive depois que terminar a explicação, vocês terão exemplos aí de alguns, de um anelídeo marinho, mas eles já são um pouco mais, não são comuns de serem vistos. E o terceiro grupo aí do filo dos anelídeos são os chamados hirudíneos, né? Que aí são formados pelas sanguessugas, né? Que são vermes ali de coloração mais escura e que acabam se alimentando de sangue, né? Esses animais, né, as sanguessugas, elas são muito encontradas em regiões de, de ambiente com água, né? Então, perto de rios, pedras, é muito comum encontrar esse tipo de animal. Então, essas sanguessugas, elas acabam recebendo esse nome de sanguessuga porque elas se alimentam do sangue do hospedeiro, né? Elas têm uma abertura ali na sua boca, né? Que é uma ventosa. Essa ventosa se adere ao corpo do hospedeiro e ali ela vai sugar todo o sangue até ela se sentir satisfeita. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha que eu estou falando, né? Anelídeos, né? Os poríferos que nós estudamos, os quinidários, plateumintos e nemateumintos fazem parte dos filos, né? Esses outros grupos que eu estou colocando dentro dos filos são as classes. Então, no caso aqui dos anelídeos, né? Quem são as classes? São três, né? Coloquei três grupos para ficar mais fácil. Então, quando vocês verem a palavra grupo dentro dos filos, na verdade não são grupos, são as classes, tá bom? Vamos para o próximo filo, então. O próximo filo, então, pessoal, é o filo dos moluscos, né? Os moluscos, eles apresentam aí como característica principal também o aspecto do corpo mole, né? E eles podem estar ou não protegidos por uma concha, né? Existem os moluscos de ambiente terrestre, como é o caso aí dos caramujos, das lesmas, e os de ambiente aquático, como no caso o polvo e a lula, certo? Bom, com relação aos moluscos também eles não são diferentes, né? Eles também apresentam
três classes, que no caso aí eu coloquei grupos. Quem são eles? São os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Bom, com relação aos gastrópodes, quem são eles? Os representantes são os caramujos, as lesmas. Por quê? Eu tenho aqui de exemplo para vocês uma concha, né? Olha como que é o formato dessa concha. Ela é toda torcida, né? Então, todos os gastrópodes, todos os moluscos que pertencerem à classe dos gastrópodes, eles vão apresentar esta concha torcida, né? É o caso que acontece também com os caramujos, né? Comuns, daqueles de jardim. É o caso que acontece com o escargot, né? Que é uma concha mais lisa, mas ela também ela é torcida, né? E nos gastrópodes também podem acontecer aqueles moluscos que não possuem concha, que no caso são as lesmas, certo? A próxima classe já é formada pelas bivalves, né? Que tem como representante aí as ostras, os mariscos e os mexilhões. Então, no caso aí desses moluscos, olha o formato da concha. Eles apresentam aí para nós duas valvas, né? Então, no caso aí deste molusco, nós chamamos eles de bivalves. No caso dessa aqui também, ó, né? Então, neste caso, os bivalves. E a terceira classe são os cefalópodes. Os cefalópodes são formados pelos polvos e pelas lulas. O polvo não tem concha, pessoal. A lula, ela tem, né? Só que a concha da lula é uma concha interna, né? Tá ali na região da cabeça dela. E o polvo, só por curiosidade, dentre todos os invertebrados, ele é considerado o invertebrado mais inteligente, que ele tem uma capacidade extremamente grande de memória. Ele consegue memorizar muito bem lugares, presas, né? Para poder se defender e para também poder predar ali o seu alimento. Pessoal, então o sexto filo é formado pelos artrópodes, né? Os artrópodes dos grupos animais aí, eles são os que apresentam o maior número de animais, né? Então o grupo dos artrópodes aí ele é muito grande. Uma característica comum de todos eles aí é que eles possuem um exoesqueleto. O que significa isso? Eles possuem um esqueleto externo, né? Diferente dos vertebrados que possuem o esqueleto interno, né? E esse exoesqueleto, ele é formado por quitina, né? Que é um tipo de proteína que dá aí para eles a rigidez que eles precisam, né? Por isso que quando às vezes mata uma barata, alguma coisinha, você escuta aquele crack, né? Que é por conta da quitina. Uma coisa interessante que os artrópodes fazem é que eles mudam, né? Eles trocam, à medida que eles vão crescendo, eles vão perdendo este exoesqueleto, né? E um novo exoesqueleto começa a ser formado à medida em que eles vão tendo aumento de tamanho do corpo. Quando isso acontece, pessoal, a gente chama isso de equidise. É a fase, então, do qual os artrópodes mudam de exoesqueleto. É muito comum a gente ver isso com as cigarras, quando a gente vai em bosque, sítio, a gente vê a carapaça da cigarra, né? Então, quando a gente vê isso, é sinal que ela passou por uma equidise. Ela cresceu, trocou seu exoesqueleto, e aí agora ela conta com um exoesqueleto novo, de acordo com o corpo dela. Bom, os artrópodes, eles também contam aí com suas classes, né? E aí, como eu falei, como é um número maior, né? Eles também apresentam aí um número de classes maiores, né? Possuem 5 classes. A primeira classe, pessoal, é as dos insetos, que são aí formados pela barata, pulga, mosca, né? Segunda classe pelos crustáceos, terceira pelos aracnídeos, quarta pelos diplópodes e a quinta pelos quilópodes. Como diferenciar uma de outra, né? Então, vou fazer uma explicação bem breve.
Então, pessoal, quando eles assumem aí a classe dos insetos, todos eles possuem em comum a seguinte característica: eles possuem cabeça, tórax e o abdômen, certo? Todos eles são formados por 3 pares de patas, certo? Também são formados por um par de antenas e os representantes aí, como eu falei, podem ser gafanhoto, barata, pulga, mosca, de modo em geral. Dos crustáceos eu não tenho representante, mas as características já são um pouco diferentes. Eu vou pegar dos aracnídeos porque é muito semelhante à primeira estrutura. Então, tanto os crustáceos quanto os aracnídeos, né, eles compõem aí o seguinte: eles já são formados aí por cefalotórax, né, que é uma junção entre a cabeça e o tórax, e pelo abdômen. No caso dos crustáceos, eles possuem 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Já no caso dos aracnídeos, né, que são compostos pelas aranhas e pelos escorpiões, eles possuem, os aracnídeos já possuem 4 pares de patas, né, e não contam com antenas, né? No caso aí dos aracnídeos, eles não possuem antenas, nem aranha e nem escorpião, certo? E com relação aos diplópodes e quilópodes, eu também não tenho representante dos diplópodes, então eu vou utilizar aí o quilópode para explicar e vou comparando com o que tiver no diplópode. Bom, os diplópodes, os representantes são os piolhos de cobra, enquanto que os quilópodes são as lacraias, né? Como é o caso aí desse modelinho que eu tenho, e da centopeia. Bom, características deles em comum é que eles possuem a cabeça e depois todo o tronco. No caso dos quilópodes, aí que está a diferença. Vocês estão percebendo que o corpo aqui dessa lacraia é formado por vários segmentos? Cada partezinha dessa é um segmento. No caso dos quilópodes, cada segmento é formado por um par de patas. Já no diplópodes, o nome diplópodes, que vem de 2, significa que cada partezinha do corpo já vai ser formado por 2 pares de patas. Então, no caso das centopeias, cada partezinha dessa é formada por 2 pares aí de patas, certo? Tanto diplópodes quanto quilópodes, eles vão apresentar antenas, um par de antenas, né? E aí a diferenciação mesmo entre os diplópodes e os quilópodes está com relação ao número de patas. Tá certo? Só para corrigir uma coisinha que eu falei que nos crustáceos eu não tinha representantes, eu não tinha representante dos modelinhos que eu mostrei aí, né? Na verdade, os representantes dos crustáceos são as lasgostas e os siris, né? Caranguejo também, beleza? E aí vamos para o 7º filo, que é o dos equinodermos, né? Que é formado aí pelas estrelas do mar, ouriço do mar, pepina do mar, né? São todos estes. Os equinodermos, pessoal, eles contam com um sistema chamado sistema ambulacrário, né? O que é este sistema? Este é um sistema, pessoal, que faz com que, por meio dos pequenos pés que estão inseridos ali nos equinodermos, esse sistema ambulacrário faz com que a água do mar circule por todo o seu corpo. Então, o seu movimento, seu deslocamento, ele ocorre por conta do sistema ambulacrário, né? Que é um sistema que está inserido ali entre o sistema circulatório, o sistema locomotor e o sistema nervoso que este animal possui, né? Bom, com relação ali à sua simetria, eles apresentam 2 formas. A bilateral, né, que é quando eles estiverem em formato de larva, e quando eles estiverem em formato de adulto, né, no caso aí da estrela do mar, ela vai ser pentarradial, quer dizer que ela vai ser formada aí por 5 partes iguais, né? A boca na região ventral, né, quer dizer que é uma boca ao centro do corpo, mas na região do ventre, e algumas espécies, como a estrela do mar, pode sofrer regeneração,
né? Então, quando ela perde uma das patas, né, ela tende aí a se regenerar. É claro que ela não consegue fazer isso o tempo todo porque ela gasta muita energia fazendo isso uma vez ou outra, tá certo? Bom, então essa foi a nossa aula de invertebrados, tá bom? Bons estudos e tudo de bom.